Fala, gente bonita. Fala, meus alunos da EJA. Eu sou o professor Ataíde e este é o canal Prof. Taíde. E hoje nós vamos dar seguimento àquela primeira aula sobre climas do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de clima do Brasil. Hoje é muito comum criar aí o grupo de WhatsApp de família e familiares, né? E muitas vezes você comunica lá com seu familiar que mora lá no Amazonas, enquanto aqui o clima está frio, lá está um calor de rachar, né? O clima lá está quente e úmido. E muitas vezes você comunica com seu parente lá do Nordeste, enquanto aqui está frio, lá está um clima árido e seco. Então, estes são os tipos de climas do Brasil. Mas antes de entrar especificamente no tema tipos de clima do Brasil, nós vamos ter que voltar lá um pouco atrás, estudar para facilitar o seu entendimento, a localização do Brasil e as ZTT, quer dizer, zonas térmicas da Terra. O que é isso, professor? Calma, você vai saber. Então vamos voltar lá, né? Os continentes e a localização do Brasil. Então aqui nós temos os 6 continentes do planeta Terra. Correto? Nós já vamos falar direto. Aqui está o continente africano, o continente americano. Esse continente americano subdivide em 3 Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Vai ser um estudo para mais para frente, né? O continente da Antártica, né? O continente gelado, a Ásia, o continente asiático, o continente europeu e a Oceania. Então aí está os 6 continentes. E o Brasil se localiza no continente americano, ok? A localização do território brasileiro. O Brasil está localizado na América, onde ocupa grande parte da proporção sul do continente, chamado América do Sul. Nós já analisamos o mapa, né? Observe o mapa mundi. E repare que a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul ou meridional, ao sul da linha do Equador. Note ainda que o território está totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental, a oeste do meridiano do Greenwich. Vem aqui para a lousa. Localização do Brasil. O mais comum, com certeza vocês já ouviram falar, da divisão da Terra, do planeta, em 2 hemisférios. Hemisfério sul, o hemisfério sul aqui embaixo, e hemisfério norte, né? Que tem como base a linha do Equador, que corta a Terra de leste a oeste ou de oeste a leste. Mas nós também temos mais 2 hemisférios, que é o hemisfério leste e o hemisfério oeste, que tem como base o meridiano de Greenwich. Do lado, para quem está de frente, né? Do lado esquerdo nós temos o hemisfério leste, do lado direito nós temos o hemisfério oeste. Então, qual é a localização do Brasil referente aos hemisférios? O Brasil está, grande parte do seu território, 90 e poucos por cento, ele está localizado no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, quando se refere ao hemisfério norte e ao hemisfério sul. E quando se refere ao hemisfério leste e ao hemisfério oeste,
O Brasil está aqui. Então o Brasil está totalmente ao hemisfério oeste, tá bom? O Brasil está completamente, está todo no hemisfério oeste, porque o Brasil está todo aqui. Daqui para cá é hemisfério leste, daqui para cá é hemisfério oeste. Se o Brasil está todo aqui, ele está totalmente no hemisfério oeste. Tá ok? Vamos ao próximo, né? Agora que vocês vão entender o que é a ZTT, que eu falei para vocês lá, né? São zonas térmicas da Terra. A Terra divide-se em linhas imaginárias. E a linha do Equador é a principal linha imaginária. Mas nós temos mais linhas imaginárias, né? Quando consideramos as zonas térmicas, regiões do planeta que recebem aproximadamente a mesma intensidade de raios solares, portanto com temperaturas similares, observamos que a maior parte do território brasileiro se situa-se na zona tropical, onde predominam altas temperaturas. Uma pequena porção do território brasileiro, porém, está na zona temperada, onde o clima apresenta temperaturas baixas. Vamos ao mapa ampliado, né? Para facilitar mais a explicação. Então aqui está. E para facilitar ainda mais a explicação, eu destaquei aqui o mapa do Brasil. Vocês podem perceber que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 zonas térmicas da Terra. Na verdade, a zona temperada norte, zona temperada sul, né? É ali quando falamos que o clima é similar. Então, a quantidade de raios solares na zona temperada sul como na zona temperada norte é similar. A temperatura nesta área é similar. Zona tropical do Equador, tanto a parte que fica no sul como a parte que fica do norte também é um clima similar. Zona polar ártica e zona polar antártica também é um clima similar, tá ok? Então, vamos à localização do Brasil quando se refere às zonas térmicas. Nós percebemos que o Brasil está localizado praticamente em qual zona? Não é essa zona não, viu? Apesar que os políticos mais ou menos nessa zona, mas em qual zona térmica o Brasil está localizado? Na zona tropical, entendeu? Por isso que tem aquela música: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Bom, como eu não nasci para cantar, né? Vamos à aula. Então, maior parte do Brasil está na zona tropical. E uma pequena parte aqui no sul está na zona temperada. Então o Brasil se localiza aí, zona tropical e zona temperada. Aproveitando esse mapa ainda, nós agora vamos conhecer as linhas imaginárias que cortam o planeta Terra. Nós temos aqui, ó, está escrito aqui, mas como está um pouco apagado, eu escrevi aqui. A primeira linha imaginária é o ciclo polar ártico. Nós temos aqui outra linha imaginária, trópico de Câncer. A linha principal, né, que divide o planeta em norte e sul, é a linha do Equador. Abaixo da linha do Equador nós temos o Trópico de Capricórnio, que inclusive também corta o Brasil. Se você tiver oportunidade, quando estiver andando aí pelas trabalhadoras, vá prestando atenção na placa, que vai chegar um ponto, eu acredito que é entre Mogi e Arujá, por ali, que vai dizer para você: aqui passa o Trópico de Capricórnio, tá bom? E nós temos, por último aqui, a linha imaginária ciclo polar ártico. Então, se eu perguntar para vocês, quais as linhas imaginárias que cortam o continente americano? Nós já vimos lá no mapa
mundo e o continente americano, né? Que é esse. Então, qual a linha imaginária que corta o continente americano? Círculo polar ártico, né? Lá no norte da América do Norte. Nós temos aqui o Trópico de Câncer, que corta aqui no sul da América do Norte, né? Comecinho da América Central. A linha do Equador, que corta inclusive uma parte do Brasil. E nós temos o Trópico de Capricórnio. A única linha imaginária que não corta o continente americano é o Círculo Polar Ártico, certo? E se perguntarmos quais as linhas imaginárias cortam o nosso território, o Brasil? Então nós temos apenas a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, correto? Vamos para frente. Então aqui nós temos os tipos de clima do Brasil. É o que nós vamos estudar, correto? Estudamos na página 211, que é o mapa mundi, que a maior parte do território brasileiro se encontra numa zona climática em que predominam climas quentes. Por isso que o Brasil é um país tropical. Algumas variantes climáticas, porém, ocorrem de uma área para outra, né? Quando nós vimos aqui, né? Que no sul fica na zona temperada, né? Então, os tipos de climas são clima equatorial, clima tropical e clima subtropical. O clima tropical, ele tem variantes. Ele tem o clima tropical semiárido. Depois nós vamos ver lá no mapa que está mais ampliado. Mas ele tem o clima tropical semiárido, o clima tropical litorâneo e o clima tropical ártico, né? Depois a gente vê direito no mapa maior lá, que eu também não consegui ler direito aqui, mas é isso aí. Então vamos ver os tipos de clima. O primeiro tipo de clima é o clima equatorial. O clima equatorial, aqui, clima equatorial. Então o clima equatorial ele abrange o estado do Amazonas todo, o estado de Roraima 100%, o estado do Acre 100%, quase todo o estado de Rondônia, a metade do estado do Mato Grosso, quase 100% do estado do Pará, 100% do estado do Amapá e um pequeno território do estado do Maranhão na região nordeste. Então esse é o clima equatorial. Por que equatorial? Como o próprio nome já diz, porque está próximo da linha do Equador, ok? O clima equatorial é caracterizado de regiões próximas da linha do Equador e é predominantemente quente e úmido. Então esse clima aqui na Amazonas, Pará, é um clima que é predominantemente, como nós estudamos lá, né? Predominantemente o clima é duradouro, é o que predomina. Não quer dizer que esse clima equatorial não faça frio, não seja seco, mas o que predomina é um clima quente e úmido. E chuvoso, né? Porque úmido é chuvoso. No Brasil, ele prevalece em toda a região norte, como nós já vimos lá no mapa ampliado. Em parte do Nordeste, essa pequena parte do Maranhão, e em parte do Centro-Oeste, né? Quase a metade do Mato Grosso, que pertence à região Centro-Oeste. A temperatura média anual é superior a 25 graus centígrados. E a amplitude térmica anual é pequena. Então, o que é amplitude térmica? Está aqui entre parênteses. Diferença entre a maior e a menor temperatura registrada em um dia, mês ou ano. Então, nesse clima equatorial, a amplitude térmica é pequena, né? Então não varia muito, fica
fica nessa média, 25, 24, 26, entendeu? Não tem grandes variações de temperatura. O clima equatorial. Agora vamos ver o clima tropical. O clima tropical, ele é toda essa área, entendeu? Toda essa área aqui, ó. É o clima tropical. Só que ele subdivide em tropical, tropical semiárido, tropical litorâneo e aquele lá que eu não consegui ler o nome, que é tropical de altitude. Então esse clima tropical, ele compreende quase 100% de toda a região Nordeste. Compreende quase 100% da região Sudeste. E compreende quase toda a região Centro-Oeste. Mas a subdivisão aqui em Minas Gerais, quer dizer, primeiro, no Nordeste nós temos aqui também o clima, a subdivisão do clima semiárido, é aquela região semiárida, seca, né? E que chove pouco, às vezes passa anos e anos sem chover, que está totalmente de amarelo aqui, o semiárido nordestino. Nós temos também o clima tropical litorâneo, que começa aqui no norte, no litoral norte de São Paulo, e se estende até o Rio Grande do Norte. Nós temos aqui também o clima tropical de altitude, que pega aqui uma boa parte de Minas Gerais, uma pequena parte de São Paulo e uma pequena parte do Rio de Janeiro. Então aqui é o clima tropical, ok? Vamos voltar lá ao texto. O clima tropical apresenta duas estações bem definidas: verão quente e chuvoso e inverno seco. As temperaturas médias anuais são superiores a 18 graus centígrados. Há uma variação anual em relação às chuvas, com uma nítida alternância, né? Uma mudança entre o verão, estação das chuvas, e o inverno, estação da seca. Quem é daqui do Nordeste conhece muito bem, sabe muito bem o que eu estou falando. Estação das chuvas e estação da seca. No Nordeste e Norte de Minas isso é muito bem definido. Tanto é que a agricultura lá é quase como se fosse uma loteria. Porque quando é a estação das águas, lá fala, né? Estação das chuvas aqui, eles costumam falar estação das águas. E estação seca é estação seca mesmo, né? Então quando chega lá aproximadamente, nós estamos em setembro, né? Aqueles mais afoitos já começam a preparar a sua lavourinha, né? Contando que outubro, final de outubro, final de dezembro, de novembro, já começa a chover. Então essa pessoa que começa a preparar a sua lavoura agora em setembro, planta lá para o final de setembro, se ele tiver sorte, se o tempo for chuvoso, quando chegar lá para janeiro, fevereiro, ele já tá colhendo os frutos da sua lavoura. Então, esse clima é bem definido: inverno seco e verão quente e chuvoso. Como eu disse, as temperaturas anuais são superiores a 18 graus centígrados em relação às chuvas, com uma nítida alternância entre o verão, estação das chuvas, e o inverno, estação da seca. O clima tropical apresenta variações no território brasileiro. Como eu vi, né? Tudo isso aqui é clima tropical. Mas você já percebeu, eu falei sobre como acontece no Nordeste e Norte de Minas. Já aqui em São Paulo, que também é clima tropical, é diferente. As pessoas aqui não se preocupam, porque aqui é clima tropical, mas é chuvoso. Ok? O clima apresenta variações no território brasileiro. Assim, em regiões quentes com poucas chuvas, ocorre o clima semiárido, tá bom?
no Nordeste, né, o semiárido. Em áreas com temperatura mais baixa, o clima é classificado como tropical de altitude. Que eu falei para vocês, né? Sul de Minas Gerais, parte de São Paulo, parte do Rio de Janeiro. Existem ainda regiões com maior predomínio de chuva, devido à aproximação do mar, que é o clima tropical litorâneo, né? Que começa aqui no litoral norte de São Paulo e vai até o Rio Grande do Sul. Então agora aí está o clima tropical. Agora nós vamos falar sobre o clima tropical. Não, nós vamos falar sobre o clima subtropical. Mas vamos ver primeiro o mapa ampliado. Clima subtropical está aqui, ó. Uma pequena parte de São Paulo, Rio de Janeiro e toda a região sul. Esse é o clima subtropical. O nome já diz. Subtropical, por quê? Nós já estudamos os trópicos, porque está abaixo do trópico de Capricórnio. O trópico de Capricórnio está aqui, então é subtropical, porque está abaixo dos trópicos, entendeu? Por isso que chama-se clima subtropical. O clima subtropical apresenta duas estações do ano bem demarcadas: verão quente e inverno frio, que pode ser rigoroso, ocorrendo até geadas ou neves. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e as temperaturas médias anuais quase sempre ficam abaixo de 18 graus centígrados, né? Então aí está, pessoal, acabamos de falar do clima subtropical. Então vamos agora para as atividades contínuas. Nós vamos fazer essa atividade 1 e 2 e aquela atividade da página 211, tá bom? A atividade 3 vocês não precisam fazer porque nós não estudamos ainda. Observe o mapa da página 211 e responda as questões seguintes. Volta lá no mapa, vocês vão observar este mapa e vão responder. Em relação à linha do Equador, em que hemisfério se concentra a maior parte das terras brasileiras? Aqui está. Linha do Equador, tá bom? Abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Acima da linha do Equador, hemisfério norte. Então a pergunta é: em relação à linha do Equador, em que hemisfério concentra a maior parte das terras brasileiras? Aqui está o Brasil. Então você vai verificar e vai ver. A maior parte do Brasil está onde? Hemisfério sul ou hemisfério norte? Tá bom? É só isso a questão A a letra A da questão 1, tá bom? Agora a B. Por que dizemos que o Brasil está situado no hemisfério oeste ou ocidental? Eu lembro qual é a base da divisão do hemisfério leste e oeste, é aqui, ó, meridiano de Greenwich. À direita, hemisfério oeste, à esquerda, o hemisfério leste. A pergunta é: por que dizemos que o Brasil está situado no hemisfério oeste ou ocidental? Quando eu falo oeste ou ocidental, eu estou falando a mesma coisa. Por que dizemos que o Brasil está situado só aqui a oeste? Quando se trata dos hemisférios leste e oeste, tá bom? Vocês vão lá e respondam, tá ok? Agora, letra C. Em qual zona térmica se encontra a maior parte do território brasileiro e que paralelos delimita esta zona? No mapa das zonas térmicas, aqui está o mapa das zonas térmicas. Ó, o território brasileiro destacado aqui. A pergunta é: em qual zona térmica está a maior parte do território brasileiro? Tá bom? A primeira pergunta. É duas perguntas em uma só. Em qual zona térmica está a maior parte do território brasileiro? As zonas térmicas: zona polar ártica, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar antártica. E qual linha imaginária delimita essa zona? Você encontrou qual zona está?
a maior parte do território brasileiro. Então você vai me dizer qual linha imaginária, as linhas imaginárias: Círculo Polar Antártico, Tropical de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártica. E a pergunta é: quais as linhas imaginárias delimita essa zona tropical? Entendeu? Delimita. Muda de uma zona para outra. Entendeu? Por exemplo, quando eu vou delimitar a zona temperada. Qual é a linha que delimita a zona temperada? Ok. É Círculo Polar Ártico e Trópico de Câncer. Tá vendo? Círculo Polar Ártico e Trópico de Câncer delimita a zona temperada do norte. Tá bom? Eu dei como exemplo porque essa eu sei que não é. Tá bom? Então você vai ver qual é a zona que o Brasil, que a maior parte do Brasil se concentra, e vai me dizer qual a linha delimita. Cuidado, hein? Delimita. Cuidado para não colocar a linha do meio aí. Porque a pergunta é: quais as linhas imaginárias delimita? Tá ok? Agora vamos para a questão 2. Observe o mapa ao lado. Aqui nós temos eles maior, né? A primeira pergunta: qual o tema do mapa? Você vai olhar o mapa e vai me dizer qual o tema, do que se trata o mapa. Que país compõe a América do Sul? Aqui você vai escrever o nome dos 13 países que compõem a América do Sul. Só o nome dos países, viu, pessoal? Não precisa escrever o nome da capital, não. Não confunda. Os países são os que estão com letra maiúscula. Ó, Brasil, Bolívia, Peru, Argentina, Chile. Esses são países. Não pode colocar. Não precisa colocar Brasília, La Paz, que são capitais. Eu estou pedindo só os países, então, só os que estão com letra maiúscula. Brasil, Bolívia, Argentina, Peru, Colômbia, né? Você vai colocar todos esses países aí, tá bom? São todos, se não me engano, 13 países que compõem a América do Sul. E a outra pergunta, vou voltar lá só para ter certeza, mas é a letra B. Que país... Não, letra B é que país compõe... A letra C. Que países da América do Sul não tem fronteira com o Brasil? Não faz limite, não faz divisa, tá bom? Então você volta no mapa e vai verificar. Qual desses países aqui não faz divisa com a América com o Brasil? Dos países da América do Sul, só 2, olha a dica, só 2 não faz divisa com o Brasil. Os demais todos fazem divisa com o Brasil. Fazer divisa é isso aqui, nós já estudamos isso aí quando estamos estudando no município, viu? Ó, Brasil faz divisa com a Bolívia, porque se você sair do Brasil, você entra na Bolívia. Brasil faz divisa com o Paraguai. Se você sair do Brasil, você entra no Paraguai. Presta atenção aqui, ó. Bolívia faz divisa com a Argentina, aqui no Rio Grande do Sul. Se você sai daqui, você entra na Argentina, entendeu? Não fazer divisa é quando se você sair do Brasil, você tem que atravessar outro país para chegar nesse país. Então é esse país que não faz fronteira com o Brasil, tá bom? E como eu já dei uma dica de ouro, só 2 países da América do Sul não faz divisa com o Brasil. Quais são esses 2 países? Mais moleza do que isso, né? Só tomar chupeta de criança, tá bom? Vamos voltar lá para uma explicação final, que é aqui, ó. Eu ia até cobrir isso aqui para não aparecer, mas apareceu, esqueci. Essa 3 não precisa fazer, tá bom? Porque nós não estudamos os horários ainda. Pode até ser o próximo assunto, mas ainda não, tá bom? E lá na página 211, onde nós estávamos estudando as zonas térmicas da Terra, vocês também vão responder essas 2 letras, letra A e letra B, tá bom? Que linhas imaginárias podemos observar cortando o continente americano? Então aqui está o continente americano. Vocês vão me dizer quais as linhas imaginárias cortam o continente americano, ou as linhas imaginárias aqui, tá bom? E aqui, a América localiza em quais zonas térmicas?
Agora aqui vai ser ao contrário, você vai colocar o nome das zonas térmicas que corta a América, tá bom? Aqui, ó, as zonas térmicas são essas: zona polar ártica, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar antártica, tá bom? E a América está aqui, então você vai me escrever que corta das zonas térmicas que corta a América do Norte, ok, pessoal? Então é isso aí. Esta aula tem como base bibliográfica a obra EJA Moderna, Educação de Jovens e Adultos, organizadora Editora Moderna, obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna, editora responsável, Virgínia Aoki, primeira edição, São Paulo, Moderna 2013. Geografia, ensino fundamental. Então, se você gostou da aula, dê aquele like, se inscreva no canal. Até a próxima, um beijo e um abraço no coração de todos.